Tá. Beleza, então. Qualquer coisa vocês podem falar aí que eu vou estar só olhando a tela aqui, não vou estar olhando para o chat. Então, esse poste aqui, que é o poste do transformador, a gente já tinha elaborado, né? A gente tinha previsto o segmento a partir dessa estrutura aqui, fazendo a substituição dela, mas mantendo o poste, né? Então, a gente tinha previsto isso. Essa estrutura aqui a gente tinha calculado já também esforço e todas as outras necessidades do ponto. Então, para quem não viu, né, tinha ficado mais ou menos assim. A estrutura de derivação, né? A gente tinha pedido para inverter a estrutura, para a rede nua ficar no topo e a derivação com compacta ficar no nível mais abaixo. Aí esse poste aqui ficou para vocês calcularem, né? Vocês chegaram a calcular esse ponto aqui? Eu Sim. calculei, eu calculei 821. 821? Hum, Tu usou mais ou menos os 48 graus aqui? isso. Tá. Então, vamos lá para quem não fez, né? Vamos pensar que vai ser um 600 só para a gente ver o que que vem aqui. 48 graus. Aí um lado do vão é 14, né? Com 13,70. O outro lado também vai ser 13,70. E aí esse vão aqui a gente precisa dar uma olhada. Esse vão aqui. 35. 35. Tá. Condutor de BT é um cabinho 70, né? 70. E mais um 100 de telefonia. E aqui daí a gente teria que pensar que a gente tá. Deixa eu só achar aqui. A gente tem 48 graus de ângulo, né? Então a gente poderia estar optando aqui. Deixa eu só ver se eu acho que no começo. Ah, condição geral. Aqui no GED tem a referência, né? A gente tá com, vamos lá, 50, até 60 graus. A gente poderia estar projetando estrutura tipo C4, né? CE4. Então, se a gente for pensar nessa estrutura, as duas fixações aqui, né, de lado esquerdo e lado direito do poste, são a 20 centímetros do topo, né? Então, poderia ser. Se eu fosse projetar, aí, vamos lá, pensando num ângulo acima de 60 graus, né? 60, 65 graus, fosse um ângulo mais fechado, eu teria que pensar numa estrutura de dois níveis, né? Aí eu tenho que cuidar que eu tenho que ajustar uma altura aqui. Eu teria que projetar uma estrutura, por exemplo, C3C3. Deixa eu só trazer ela aqui para reforçar, ó, em dois níveis, né? Aqui ela está representada a 90 graus, né? Acho que é importante falar isso. Mas lá em campo, se for preciso, né? ah, Eles podem estar montando essa estrutura aqui, esse suporte aqui, com a direção que for necessário, né? Pode estar um pouquinho menos inclinado, né? Conforme necessidade. Aqui, como é cintas, né? Seriam só afrouxar e dar uma. Pode estar fazendo o giro aqui da estrutura, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Ah, aqui deu 729, só que vai ter um problema, tá? Nesse cálculo, que é o seguinte. Esse ponto aqui, ele tem três ângulos de esforço, tá? Se a gente for pensar, tem o primeiro, que é esse carinha aqui. O segundo, que é essa BT, tracionando para essa direção. E o terceiro é essa MT tracionando para essa direção aqui. Então, se a gente for olhar a nossa planilha, né, ela tá fazendo só dois vãos por enquanto, tá? Então, por exemplo, ela estaria servindo nesse momento somente para vão ou final de rede, né? Então, por exemplo, que nem aqui, que nem o P10, né, que é o final de rede, ou que não poste, que nem o P9, que seriam dois lados de esforço, né? Para três lados, ainda não tá. A planilha tá pronta, só ainda a gente não conseguiu divulgar, né? Então, ela ainda tá numa parte de teste, a gente ainda não conseguiu subir ela com um arquivo, né? Por isso que eu não passei aqui para vocês. Mas
Aqui, como tem Ei, uma. Renan, só uma Oi? dúvida. Ali no vão de 14 metros tem o ABT passando? Acho que não, né? Não, é só MT. Só MT. Não, é que eu acho que lá na planilha tu colocou dos dois lados ABT, mas só para saber se eu tinha entendido errado. Ah, tá. É, aqui na verdade confundi. Aqui não vai. Mas é que daí o que eu tava querendo levar em consideração desse cálculo aqui é que tem uma das parcelas aqui a gente não vai estar considerando, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver tirando a BT, digamos que esse lado aqui a gente não vai estar considerando no cálculo. Como aqui já deu mais do que 600 Dan, né? Aqui a gente vai ter que projetar um post 1000 Dan, não tem muito o que fazer. Para as próximas aulas, se a planilha ficar pronta e validada a tempo, eu trago ela aqui pra gente estar refazendo esses cálculos aqui. Para essas aqui, quando tem 3 esforço, no dia a dia a gente acaba utilizando uma planilha antiga, tá? Também eu não mandei porque ela tá em desuso, digamos assim, para a maioria dos casos, mas para esses casos aqui ela acaba ajudando. Então aqui, digamos que seja um post 1000 Dan, né? Deixa eu tirar isso aqui. E a estrutura de primária que vocês projetaram, o que que foi? Um C2, C3? C2, C3. Cara, acho que esse aí não é uma boa escolha, tá? Foi o Douglas que falou, né? Isso. A C2, C3. Deixa eu achar ela aqui. É essa aqui. Por que que ela não seria uma boa escolha, Douglas? Deixa eu te explicar aqui. Beleza, a parte da ancoragem, tudo certo. A gente precisa disso, tá? Porque seria o vão que vem de frente, né? Poderia ser na tua escolha. Esse vão aqui estaria ancorando. Só que ela precisa de uma estrutura, ela é passante. Então, aqui, por exemplo, tu teria que ter vão primário que chega no poste, ancorou, beleza. Aí tu teria que trazer a tua a tua rede primária até esse poste aqui, para tu conseguir fazer uma rede passante em cima dela. E se tu for pensar na montagem, né, é isso aqui que tu tem, ó. Tu tem uma rede ancorando, que faz sentido, essa que vem de frente, pode estar ancorando, não tem problema. Só que daí a rede que vai estar no poste, ó, tu teria que ter uma outra ancoragem aqui para tu direcionar a rede. Tu quer fazer esse caminho aqui com a rede, né? Claro, não tão Isso. inclinado, né? Se a gente for pensar, tá vindo um ângulo de 45 aqui, vem no poste e joga para cá. Tu tem que pensar que a C2, C3, ela vai ter essa parcela de rede aqui também. Aí, se tu for montar ela dessa maneira aqui, tu tem que pensar que a rede vai vir para cá também. Então, por isso que tu teria que trazer a tua MT até esse ponto aqui, projeta uma C3, aí teria que trocar o poste e tal. Por isso eu considero que não é uma boa escolha de projeto, tá? Aqui o que que tu pode estar planejando, vamos lá. É ângulo, aqui importante, 48 graus. Tendo essa informação, a gente precisa vir aqui no GED, ó, vamos dar uma olhada. Representação esquemática das estruturas. E aqui no item 6.3, a gente vai dando uma olhada, tá? C1T faz sentido? Não. Não, porque a nossa rede aqui ela vem de um ângulo, né? Então vou ter uma rede fazendo quase que isso aqui no poste. Não tanto assim, mas uma coisa assim, por exemplo. Vai ancorar e vai vir para cá, né? Vem lá do meu poste da frente e vai para cá. Então não entra nessa regra aqui porque não é vão reto. Aqui até 6 graus. Ali a gente viu que é 48, então também não serve. C2 ou C1H até 30, né? Então também não atende nosso caso, 48. C3 é final de rede. Até pode servir para um lado, mas daí teria que projetar duas dessas aqui. A C4, ela vai até 60. Então, para utilizar uma C4, aqui seria uma boa possibilidade, tá? Ela ancora dos dois lados. E aqui, um detalhe, né? A gente sempre está vendo a C4 ou qualquer estrutura num ângulo fixo, né? A gente tem que lembrar que lá em campo, essa estrutura aqui, os isoladores em si, eles podem estar dessa maneira aqui, né? Posso fazer isso aqui com ela. Eles podem estar para cá. Lembra que eles estão em cima
eles estão num elemento móvel, né? Então eles têm a flexibilidade de girar para um lado para o outro e também subir e descer, né? Se eu tenho uma rede que está, por exemplo, vamos pensar assim, subir no morro, eu projeto uma estrutura C4 para fazer esse contorno aqui, né? E aqui vai o próximo poste, e aqui vem o próximo. Pensando que é uma subida, né? Então, às vezes, se eu preciso fazer o pico do morro, né? Tem que projetar um poste aqui. Uma estrutura adequada também é a C4, que ela contorna esse tipo de problema de terreno. Por mais que eu não tenha ângulo, né? Eu posso estar olhando de cima. Se eu olhar de cima, os postes eles estão no alinhamento. Mas eu tenho uma condição de morro, né? A estrutura C4 acaba suprindo essa necessidade. Então poderia ser essa. E aqui vai ter outras, né? Vai ter em beco e tal. E vai ter outras opções. Tem afastamento com C4, né? Também pode ser. Às vezes vai ter que afastar de um prédio. Então tu tem a possibilidade da C4, né? Pensando que é trifásico, que é essa aqui, 6.8.6. Ou tu pode partir para 6.8.11, tá? Mas essa aqui acaba sendo mais indicada para um ângulo um pouquinho mais forte. Mas se tu quiser, tu pode estar colocando. E uma outra possibilidade, então essa aqui seria a principal, C4, C3, C3, a gente já viu. E também tu poderia estar projetando a C3 Pro, tá? Não tem problema nenhum. Só que ele tem que projetar uma C3 mais uma C3 Pro. Tem que projetar duas estruturas. Essa aqui também daria. Tá, se bem que tá aqui limitando até 45 graus, ó. Então ali a gente colocou que é 48. Então essa aqui já não serviria também. Essa aqui também não vai. Por mais que eu já vi em campo situação que a C3 C3 Pro tá com um ângulo acima, tá? Mas deve ser alguma coisa. Isolador de ancoragem, cara, não vejo muito problema se fosse até 60. Mas, se tá no GED, a gente acaba sempre seguindo como referência. Mas aqui tá linkando até 45. Então aqui eu escolheria uma C4, tá? Aqui um 12.000 e uma C4. Menos, vamos tirar isso aqui. Aqui vamos perceber uma coisa, né? 2S2L e um S1. Vamos olhar no mapa para ver se é isso mesmo, né? Que normalmente pode acontecer erro de cadastro. Então é esse ponto aqui, ó. Ó. Percebam que na verdade eu tenho aqui uma IT. Né? O cadastro deveria estar uma IT. Só que no XD tá S2L e S1L. Então aqui também tem um erro de cadastro, tá? Então lembra que eu comentei com vocês que isso aqui acaba sendo. Existe. Deixa eu até corrigir isso aqui. Vou corrigir só no projeto aqui. Aqui tem uma IT. E aqui vai O pro. S1L não manteria? Não, não porque. Tu tá falando desse aqui de baixo ou aqui de cima? O de cima. Não, porque a IT ela já vem 2S1L, né? Lembra lá quando a gente fala de uma IT, ela já está contemplando esse item aqui e esse item aqui. Sim, tá certo. A união desses dois itens acaba formando a IT. Então por isso que não precisa. O que pode confundir às vezes é esse carinha aqui de baixo, tá?
Mas esse item aqui de baixo, ele é relacionado à telefonia, tá? Aqui tem mais um, ó, se a gente for ver, e aqui tem só armação. Então cuidem, tá? Da IP para baixo, né? Tudo que tá nessa região aqui é telecom, né? Quando é telecom, a gente acaba pagando só a 16436, que acaba fazendo toda a mão de obra de reinstalação. Então, isso aqui acaba já suprindo a necessidade de telefonia. Esse item aqui. E aqui em cima uma IT. Dentro da IT, daí uma IT é igual a 2 S1L. Mas como é rede multiplexada, né? Por isso que a gente mantém o cadastro IT. Beleza? E aqui daí a gente vai estar reinstalando. Aqui eu não estou indo no detalhe, tá? Mas quando tu vai projetar a C4, né? A gente já viu isso com mais propriedade antes. Vai ter que projetar a fixação também. Vamos lá, C4 aqui. Então, sempre olhem bem a estrutura, né? E no projeto de vocês, ah, complementem ele com Adobe, né? Colhem a imagem do que vocês estão fazendo, né? Mais para vocês não se perderem. Então, se vocês quiserem ir riscando em cima do item que vocês estão projetando, também é uma boa prática. Então, vamos lá, vocês vão estar. Ah, na verdade, essa aqui, né? Só para ter o mnemônico ajustado. Isto. Ela vai lançar esses itens aqui. Tu vai ter a parte de conexão também, né? Aí uma pergunta para vocês. Ah, vamos lá. Lembrem que eu vou estar olhando de cima esse caminho aqui, né? Daqui até aqui, até esse poste aqui, vai ser rede nua, né? Que a gente vai fazer a transição nesse poste aqui da frente. Esse vãozinho aqui, ó, que é o de 14 metros, até esse poste aqui, que acaba sendo o vão de 35, vocês acham que faz sentido ter conexão nesse ponto aqui? Né? Eu recém vou estar iniciando aqui com vão de compacta. Lembra daquela regra que eu tinha comentado com vocês? A cada 500 metros, 450, a gente projeta uma conexão. Então, o que quer dizer no final das contas, né? Aqui no JET vai estar puxando conexão para vocês. Mas não é toda estrutura que pede conexão que a gente vai projetar ela, tá? Então, por exemplo, aqui no JED vai trazer essa informação, ó. Conector e cobertura, né? No início da bobina de cabo ali, tu pensa que tu vai estar com um pedaço novo de cabo. Não faz sentido tu já cortar ele e fazer a conexão, né? Sempre que a gente tem uma conexão, a gente tem a possibilidade de ter ponto quente. Então isso aqui, na prática, pode ser um ponto quente. Sempre que possível, evitar, né? Claro, sempre que possível e com lógica implementada, né? Aqui estou explicando para vocês que não faz sentido projetar conexão, né? Mas se aqui já fosse, sei lá, 500, 600 metros de rede, perdão, 450 metros de rede, e vocês vão precisar projetar uma estrutura C4, então vamos pensar que a gente vai ter que vir até. Opa. Jogar esse aqui lá para frente. Ó, perceba o tamanho de rede que eu posso construir sem ter conexão, né? Se eu fosse fazer algo, seria só para espichar a régua aqui para nós ter uma noção, né? Quase três quadras praticamente. Sem ter conector, sem fazer emenda, digamos assim, no cabo, né? Ah, vou seguir mais uma quadra aqui para frente. Opa, aqui seria um ponto, mais ou menos no meio da quadra, que faz sentido eu estar prevendo, projetando conector, né? Conexão. Antes disso, meio que não faz tanto sentido, tá? Se eu estiver construindo, vamos lá, um alimentador novo,
eu poderia ter todo esse traçado aqui, ó. 3 quadras, 3 quadras e meia, 4 quadras, às vezes, dependendo, sem projetar conector. Vou estar projetando conector aqui na ponta, onde eu daria a sequência para minha rede, né? Então, mais para tentar. Ah, precisei fazer uma derivação no meio do caminho aqui. Aqui vai vir para baixo, digamos assim. Na passante, tu não projeta conexão. Mas na derivação, aí se necessário, tu projeta sem problema nenhum, né? O condutor que vai descer aqui, por exemplo, que vai seguir nessa quadra aqui, nesse sentido de quadra, aí sim é obrigatória a conexão, né? Mas o que tiver na passante ali não tem necessidade. Então, para esse caso aqui, acaba que é desnecessário o conector. Faz sentido para vocês? Aqui não precisa, tá? Aí depois entra a parte de fixação, que faz sentido, e o encabeçamento conforme condutor, que também é necessário. Então, item 6.5 e 6.6, ó. 6.5, fixação das estruturas, blá blá blá. Aqui essa parte de procurar estrutura de acordo com o poste, tá tranquilo para vocês? Sim ou não? Sim. Para todos? Tem 17 pessoas, 16. Essa parte pra mim tá. O que eu tô apanhando mesmo é tu achar qual estrutura usar. Tá. Ah, não, tranquilo, Douglas. A gente tá aqui para aprender junto e para trocar ideia, né? Então, e é importante que vocês falem de maneira geral, né? Todos que tiverem dúvidas, dificuldade, cara, tem que sinalizar que daí a gente para, às vezes conversa de outra forma, faz um outro exemplo, né? E aí às vezes acaba esclarecendo. Então, é sempre que vocês tiverem uma questão, levantem ela que a gente debate. Que falou que tá com dúvida ainda de como escolhe as estruturas, né? E isso aí vai, lá, demora um ano até o cara saber todas as estruturas e conseguir determinar todas, digamos assim, com tranquilidade, né? Então é bem normal. Mas uma parte que facilita, digamos assim, a escolha, né? É essa parte que a gente está olhando, tá? O item 6.3. E às vezes aqui o GED, às vezes ele até engana a gente, né? Porque ele sempre vai mostrar uma estrutura aqui numa condição, por exemplo, aqui a C4 sem ângulo nenhum, né? Só que a C4 ela acaba assumindo até 60 graus de ângulo, né? E acaba faltando esse desenho, né? Teria que ter um desenho aqui de uma C4 numa posição a 60 graus, por exemplo. Chega a zero, pensar assim, né? E aqui forma os 60 graus. Então, bastante coisa vai faltar no GED, digamos assim, desse detalhamento, né? Mas aí é bom a gente ir batendo um papo. Fechar a parte de fixação aqui de novo. E aqui o encabeçamento daí. Vai ser uma C4, né? Então precisam ter 6 grampos de ancoragem. Então vai ser aqui, ó, 270, 684, né? Cuida que classe 15 e classe 25 tem diferença no grampo, né? 684. Mais ou menos isso, tá? Esse poste aqui também é. Aí em cima desse poste, depois teria toda a parte de reinstalação de iluminação pública, ramal, reparo de calçada e assim por diante, né? Tudo que for necessário aqui para restabelecer as condições normais. Aqui tem que reparar a calçada. Ó, se vocês olharem aqui, deixa eu dar um zoom bem. Ó, calçada de concreto, né? Beleza. Percebo que o poste foi trocado, né? Um poste novo. E aqui foi reparar a calçada, ó. Esse cimentinho mais novo aqui é um RPS, reparo de passeio simples. Se essa calçada ela fosse uma pedra de basalto, ou às vezes um porcelanato, uma cerâmica, né?
E aí aplicaria reparo de passeio especial, né? Que daí o pessoal teria que comprar uma pedra parecida ou às vezes igual e fazer essa troca certinho. Se no momento de tirar, né? Às vezes é uma calçada mais elaborada, o pessoal às vezes vai ter que tirar com mais cuidado e tal, para depois estar reaproveitando a parte até da pedra, né, em si, não tá quebrando, né? Esse poste aqui, alguém calculou? Esse aqui seria o P8. Alguma dúvida em cima do P7? Ou mais ou menos tranquilo? Oi, Renan, eu consegui a mesma estrutura que tu, só eu fiquei em dúvida ali naquela questão que tu tirou as conexões para o condutor. Para uma C4 ela não tem cabo cortado, né? É isso que eu fiquei em dúvida. Não entendi ali, acho que tu explicou, mas não entendi ainda muito bem. Tá, não, tranquilo. Ah, lembra que eu comentei com vocês algumas aulas atrás que a gente trabalha com bobina de cabo, né? A empreiteira em si vamos lá, quando a gente faz um projeto com uma lista de orçamento, eles não vão receber a metragem exata da obra em cabo, né? Em quantidade de cabo. Eles vão receber o somatório de várias obras, né? Então, o condutor em si, cabo, é um material que vem conforme a necessidade da execução das obras. Então, digamos que para o mês de novembro, né? Vamos pensar, sexta-feira eu estava no comitê de obras aqui da Jobel. Então, a empreiteira que faz os projetos aqui de Caxias do Sul e região, Gramado e tal. Então, vamos lá. Eles têm 120 projetos para executar no mês que vem, né? Pensando a grosso modo é isso. Desses 120 projetos, né? Eu tô falando como que é a estrutura, né? Quantos postes tem nesses 120 projetos? Ah, tem 50 postes, 12/4 autoaterrado. É assim que chegam os materiais para eles, tá? Aí eles vão ter, sei lá, 80 postes 12/6 para executar todas essas obras. Então é feito toda uma extração da lista de material. Opa, aqui vamos lá. 20 postes 9/4, né? E assim por diante. Então isso aqui é para poste. E tal, tal, tal. Aí vai chegar na parte do cabo. Para executar 120 obras deles, eles precisam de cabo de 1.500 metros de cabo do arranjo 370. Mais 2.000 metros do 3E185. E assim por diante. Então, eles não vão receber esse cabo cortado. Eles vão receber uma bobina de cabo, ou 3 bobinas de cabo de 500 metros, né? E aqui, por exemplo, 4 bobinas de cabo de condutor 185, né? Então, esse item aqui acaba não sendo um material específico para essa obra aqui, mas é um item de necessidade. Então, por exemplo, eles vão chegar lá na obra com o material necessário para fazer essa extensão de rede aqui, até esse ponto aqui. Digamos que aqui seja, vamos lá, 35, 70, 105, 120 metros, arredondando aqui, mais ou menos, né? Eles vão lá e levam 130 metros de cabo por fase, digamos assim. Eles não vão fazer esse corte aqui, ó, para fazer essa conexão. Uma porque a gente vai falar para eles que eles estão malucos, né? Se eles cortar o cabo já no começo, acaba que eles geram um ponto aqui frágil, né? Um ponto quente, um ponto que num dia de, sei lá, qualquer acréscimo de carga mais reforçado aqui nessa região é um ponto fraco do sistema. Então, é uma condição nossa, né, de não estar fazendo corte de conexão enquanto a bobina não estiver num tamanho que for necessário. Então, aqui eu tinha feito o desenho do mapa, mais ou menos, né? Mas para a gente olhar de cima, ó, dá uma bugada aqui. Aqui. Se a gente for pensar na construção de um alimentador novo, né? Eu só vou começar a me preocupar com a parte de fazer conexão, pensando que é um alimentador em linha reta, né? Mais ou menos aqui seguindo as quadras. Quando eu chegar, mais ou menos, vamos lá, 450 metros. Então, digamos que seja por aqui, ou aqui na esquina, né? Que acaba sendo meio variável de acordo com as estruturas, né?
Mas eu tenho a possibilidade de estender toda essa rede aqui e fazer a conexão mais ou menos só nesse ponto aqui, ou mais pro começo da esquina. Aqui não importa tanto, tá? Mas o que eu quero dizer é, até pelo menos 3 esquinas, 3 quadras, eu consigo estar fazendo sem conexão. Eu só vou ter que me preocupar com conexão quando eu estiver fazendo uma derivação, por exemplo, né? Aqui, digamos que a rede segue, né? Eu não consigo fazer derivação aqui com essa ferramenta. Deixa eu ver se vai. Se eu voltar aqui e descer. Isso. Eu só teria que me preocupar aqui com conexão para, por exemplo, esse ponto aqui, né? E daí a minha conexão ela seria numa estrutura que é mais ou menos isso. Vamos achar aqui. Uma estrutura de derivação. Então vamos lá, vamos achar aqui C3D, ó. Porque sim é obrigatório, né? Se eu for pensar para essa parcela aqui, que eu estou fazendo em vermelho, seria esse alimentador aqui principal. A derivação aqui para baixo, né? O T, acabaria sendo aí sim essa estrutura aqui. Quando eu tenho esse tipo de estrutura, aí sim acaba sendo necessário fazer a parte de conexão. Por mais que seja, sei lá, 50 metros, 30 metros. Aí a gente não acaba não tendo escapatória, né? Mas todo o restante aqui do traçado, ele pode estar seguindo sem conexão. Conexão é sempre o mínimo necessário, né? Se for preciso, né? Eles vão fazer. Mas se não for, acabam que não fazem. E daí a gente também tem um problema, né? Às vezes, em projeto, a gente está pensando que eles vão ter uma bobina inteira de cabo, né? Para fazer toda essa extensão aqui que a gente estava pensando, né? Dos 450, 500 metros. Mas, conforme o pessoal vai executando obra ao longo do tempo, eles vão ficando com alguns pedaços de cabo, né? Alguns vãos de cabo menor. Então, aqui mais pensando em aproveitamento, até para não vou conseguir contemplar todos os casos, tá? Mas pode ser que eles tenham lá um arranjo que tem 14, 15 metros, sei lá, ou até 20 metros. Aí sim é uma possibilidade de eles estar fazendo a conexão aqui nesse ponto. Tá, Karine? Então eles poderiam estar, tem uma sobra de cabo aqui de 20 metros por 3 pernas de 20 metros. Vamos botar nesse vãozinho aqui desse projeto. Podem estar consumindo também, né? Aí sim eles vão fazer a conexão. Mas em regra, né? No pensamento de projeto, a gente sempre vai tentar planejar com que eles, como se eles estivessem com uma bobina nova, né? Para fazer sempre essa menor quantidade de conexão possível. Entendi. Uhum. Beleza, então. Aqui o P8, né? Vamos lá, só ver aqui. O P8 é uma estrutura que está em tendência de alinhamento aqui, né? Se a gente for olhar aqui para cima pelo mapa, o P8 seria esse poste aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Aqui. Se eu for clicar o próximo ponto aqui, perceba que eu não tenho muita diferença. Só trazer essa para cá. Eu tenho uma rede praticamente alinhada, né? Eu não tenho essa condição aqui, ó. Aqui eu vou tendo acabo criando uma condição de ângulo, por exemplo, ó. Se esse ponto estivesse do lado oposto aqui da estrada, acabo criando condição de ângulo. Alinhamento é essa condição aqui. Se eu for indo para frente, condição de ângulo, para trás, condição de ângulo também. Quanto mais agudo o ângulo aqui, maior o esforço nesse poste aqui. Então, conforme. E nessa direção é a mesma coisa, né? Mas quando tá nessa tendência aqui, acaba que é estrutura 100% tangente, tá? Então, aqui, se a gente for escolher uma estrutura para esse poste aqui, vamos voltar aqui no início do GED, daí. Lembra que eu tinha comentado com vocês, né? A C1T, essa estrutura aqui, evitem de projetar, porque ela acaba não tendo o bracinho antibalanço, né? Que segura aqui o movimento dos cabos. Então, é sempre interessante estar projetando esse tipo de estrutura aqui, né, com o braço antibalanço. Então pode ser uma dessas, só para trazer as condições aqui para vocês, ó, 6.3. Essa aqui é para vão reto, então a gente não vai usar. Essa aqui é uma possibilidade, tá? Ângulo máximo de E 6 Renan, só graus. uma Oi? dúvida.
Eu acho que não Uhum. tinha colocado lá no projeto que tinha que abrir o circuito em P8, se eu não me engano. Daí acho que é uma estrutura diferente, né? No- A estrutura primária, eu acho. eu tô Ah, falando da secundária. primária ainda. Secundária. Ah, beleza. Para esses carinhas aqui também deve ter um erro de cadastro, tá, gente? Igual esse aqui. Para secundária, aí sim a gente faz a abertura de circuito, né? Que daí seria o seccionamento aqui da rede. A gente quando a gente começa a falar de projeto de rede de distribuição, né? Claro, se não tem rede primária, aí acaba ficando subentendido que a gente já vai falar direto da BT. Mas quando existe a primária, não, aí vai muito de cada projetista, tá? Mas ali o que eu oriento o pessoal é sempre começa do topo do poste para baixo. Então, primeiro tu vai, por quê, né? Porque tu vai definir a altura do poste e depois quais são as estruturas do topo para baixo, né? Até para tu ver se tu vai, por exemplo, conseguir manter aquele poste que tá pensando em 12 metros, né? Aqui a gente não tá fazendo, tem um monte de conta, digamos assim, que depois por feeling, por já saber o que vocês estão montando, acaba não sendo tão necessário no dia a dia, né? Mas depois ali, quando a gente tiver com o XD operando junto, a gente vai fazer algumas contas a mais, né? Até para ver o quanto do poste a gente vai estar ocupando, quanto de área útil a gente vai estar usando. Então, por isso, sempre que eu falar com vocês em projetos, eu vou estar pensando sempre do topo para baixo, tá? Só para nós convencionar também. Então, lá de cima para baixo. Primeira coisa que a gente vai projetar é o poste em si, para definir a parte de resistência mecânica. Depois, até pela ordem que se apresenta a informação. Depois, a estrutura primária. Daí depois, se tivesse mais uma primária, estaria aqui também, né? Porque eu posso ter condição de alimentador duplo, triplo, quádruplo. Então, seria essas ordens aqui. Poste, nível zero, né? Que é lá no topo do poste. Aí, nível zero se for espelhado, ou nível um se ela tiver em condição de paralelismo, né? Se for estrutura em condição de paralelismo, digamos assim, deixa eu ver aqui que vai mais fácil mostrar no desenho. Aqui. Essa aqui é uma condição de alimentador espelhado, tá? Então, os dois estão ocupando o nível zero do poste. E aqui eu tenho uma condição em que o alimentador está no nível zero e esse carinha aqui está no nível um, tá? Quando a gente começar a ter essa configuração de rede aqui, né, digamos assim, com o alimentador sobreposto um ao outro, aí a gente começa a pensar em poste de pelo menos 13 metros, tá? Tá? Aqui. 13 metros. Aqui normalmente vai ser 12 metros. Pode ter outras condições, tá, gente? Mas digamos assim, o que vai atender 80% dos casos é isso aqui. E depois tem as condições especiais, né, que a gente acaba tendo. Isso aqui para compacta pode ser mais tranquilo, mas para rede nu acaba que os afastamentos são um pouquinho maior, né? Então aqui acaba sendo praticamente necessário. Então vamos dar uma percorrida aqui nas nossas estruturas, ó. C1A. Essa aqui seria uma boa opção, tá? Para esse post aqui. Deixa eu ver em qual ponto que vai o transformador. É no P9. No P9, né? Eu vou anotar aqui que eu acho que eu tinha esquecido. P9. Mas eu pedi primária até o P9, né? Então não faria sentido não ser no P9. Posso ter uma dessas, não tem problema. Eu vou passar aqui nas possibilidades, tá? O que a gente poderia escolher de estrutura aqui para o P8, tá? Então, a primeira opção seria C1A, que é com o bracinho anti-balanço, vai até 6 graus. Essa aqui é com prolongador, né? Essa aqui até é bom falar. Acho que o Matheus tinha até comentado com vocês, talvez. Esse tipo de estrutura aqui, a gente vai projetar onde o poste existente ele for de 11 metros. Então, por exemplo, para mim não ter que trocar o poste, muitas vezes eu tenho lá em campo um 11/4, já é autoaterrado e tal, ou às vezes até um troncônico normal. É um poste que está em bom estado, não faria sentido eu estar trocando, né? Eu tenho uma estrutura aqui com um bracinho prolongador,
que ela serve justamente aqui para esse desenho ocorrer, né? Serve para me nivelar a rede. Pensa que eu posso ter, vamos olhar de cima, né? Fazer um pontinho aqui. Posso ter um poste aqui, um poste aqui, um poste aqui, tal, tal, tal. E segue a rede, né? Aí eu teria que fazer algumas trocas ou às vezes fazer um recontramento de rede. Então, digamos que era rede nua, acabo passando agora para rede primária, compacta. Se esse poste aqui do meio for um poste menor, né? Para mim não ter uma rede compacta vindo assim, fazendo uma. E depois voltando aqui no poste, né? Um ângulo desnivelado, eu posso estar aplicando uma estrutura com braço prolongador para que eu tenha continuidade na altura da rede, né? Vai ter uma pouquinha subida descida, mas que não tem tanto problema, mas acabo corrigindo aqui com essa estrutura de prolongamento. Não se aplica nesse caso aqui que a gente está pensando, tá? Posso projetar uma CE2, não tem problema, posso. Ela vai de 0 graus a 30, então poderia ser uma dessa. A próxima aqui. C3 não, porque é final de rede. C4 poderia, mas aqui não vejo sentido nenhum, tá uma C4, né? Eu vou estar ancorando os dois lados de rede, então não tem necessidade. Aqui começa as monofásicas. Mono. Mono também. Não faz sentido uma C3C3. Essa aqui também é uma possibilidade, tá? Posso estar instalando esse tipo de estrutura aqui com suporte horizontal. Sempre que eu for instalar um transformador em rede passante, essa estrutura aqui, ou uma C2, enfim, né? É obrigatório, tá? Então, obrigatório não, mas é uma boa prática. Tu acaba alinhando os cabos, né? Tu tira ele daquela configuração losangular. Vou fazer o contrário aqui. Lembra da configuração losangular que acaba sendo aqui, 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 né? Os cabos vêm nessa sequência aqui, por exemplo. E tu alinha eles, né? Então, tu favorece aqui a parte da conexão com os grampos. Então, isso aqui é uma boa pedida para quando tiver que instalar o transformador. Ah, quando que é essa condição? Por exemplo, aqui, se o transformador fosse no P8 e eu tivesse continuidade aqui no meu alimentador, então digamos que ele segue a rede aqui, né? A rede está seguindo. Esse aqui é um ponto que eu tenho, que eu poderia estar, ao invés de botar uma C1A, projeto CE1H, né? Com suporte horizontal e consigo instalar o transformador aqui, sem problema nenhum. Aqui para pequeno, para ângulo, né? Essa aqui também atende até 30 graus, porque ela ancora um mensageiro. Aqui, ó, ela mostrada em uma configuração de ângulo. Aqui também com suporte com prolongador. Também mesma ideia daquela outra lá, né? Ah, é um poste 11, preciso nivelar a rede. Posso estar aplicando essa estrutura. Aqui entre as monofásicas de novo, né? Para nós não vai fazer sentido. E aqui já começa essa transição, também não faz sentido. Então, só para flegar aqui para vocês, o que eu posso estar projetando? Essa aqui, 6.8.2. Prolongador não. C2 posso. C4 posso, mas não faz sentido, tá? Então, esse aqui, vou botar numa outra cor aqui, num vermelho, só para. Isso aqui pode até. Tá. Aqui essas UC, né, são todas monofásicas, então aqui nenhuma faz sentido. C3 não faz sentido. Essa aqui pode fazer sentido. Essa aqui também pode fazer sentido. Com prolongador não. Então tenho essas possibilidades aqui, né? Só para pensar em algumas escolhas, né? Na minha visão de projeto, a que mais faz sentido é 6.8.2. É uma estrutura simples de projetar, é simples de executar e vai atender o que a gente tem de proposta para esse ponto. Se algum dia for necessário instalar um transformador, né? Às vezes eu não preciso nem mudar a estrutura, mas se for o caso, né? Se eu quiser alinhar os condutores aqui, eu posso estar simplesmente mudando aqui para uma 6.8.12, tá? Mas para esse caso, eu vou estar aplicando 6.8.2.
Esse carinha aqui, se a gente for pensar em contexto de execução, também facilita a execução. Essa aqui daí. Alguém instalou uma estrutura diferente? Se quiser complementar. E aqui também tem que dar uma olhada sempre no cenário, né? Do que eu vou estar tendo de problema para resolver. Então aqui a gente tem Street View, é fácil de dar uma olhada. Ó. Ó, aqui pode ter um problema, na verdade. Ó, foi até bom a gente dar uma olhadinha aqui. Não, aquele ali que tu tá olhando é o poste 9. Esse aí é o Esse aqui é poste o 9. 9? Ah, É o tá. 9. Ah, tá. Eu já ia olhar a fachada dessa casa aqui que tá bem tá no limite da calçada, mas parece que tá meio pra frente aqui. Eu já ia dar uma pensada diferente. Tá, a gente tá olhando esse aqui, ó. Então, tem que cuidar bastante que às vezes vai puxar uma rede mais antiga, ó, 2015, aí uma olhadinha pra trás já é 2022. Não sei por que que tem esse delay aqui na atualização, que é 2011, que volta a ser 2022. Então tem um, às vezes tu vai avança uma andada, digamos, de Street View, tu já pega atualizado. Então é bom sempre olhar, principalmente nas esquinas, né? É importante sempre dar uma olhadinha. Aqui o que eu tava dando uma olhada é essa platibanda aqui, né, projetada mais pra frente, né? Se a gente fosse seguir aqui com uma rede, claro, né, ela é deslocada pro lado da calçada e aqui a gente talvez não tenha a perspectiva correta da distância, né? Por isso que é importante o levantamento de campo. Mas digamos que a calçada fosse mais estreita, se isso aqui tá avançando para cima da rede, aí já muda a configuração que a gente está pensando, né? Já vamos ter que pensar numa solução para, digamos assim, não ficar uma situação de risco. Aí a gente pula todas as básicas, pula a transição, pula a derivação e vamos direto aqui, ó, estruturas para afastamento de edificação. E daí aqui tu começa a pensar na tua escolha a partir dessa condição que tu vai ter. Putz, tem uma edificação e tá muito perto, é um prédio, é uma casa com um telhado mais projetado para frente, calçada estreita, né? Tá no limite do terreno já, vamos já começar a pensar em estrutura que acaba afastando, digamos assim, da fachada da casa, né? Para não gerar nenhum problema para morador ou para depois vir uma obra de deslocamento. Então isso aqui também já é um item que a gente tem que estar pensando no projeto, tá? Daí tem outras possibilidades aqui que a gente vai explorando daí conforme necessidade. Tem... Basicamente vai replicar as estruturas, só daí na condição de afastamento. Final de rede, estrutura para ângulo e assim por diante. Tem transição também, né? Aqui só para reforçar, né? Então, P8 é esse carinha aqui, ó. E também tem um erro de cadastro, né? Aqui é outra configuração IT. Se a gente for olhar aqui no cadastro, também tá errado. Então, só deixa eu corrigir aqui. Esse carinha aqui. Tem uma IT. Então, aqui também, normalmente eu vou manter a estrutura. Se ela é passante, né? Opa, que viajei. É uma IT. É uma ITA. É, exato. É uma ITA. Eu vou remover uma IT e vou projetar uma ITA. Aqui eu tiro o poste, tiro minha IT. E aqui eu projeto uma ITA, né? Que é isolado, topo aberto. Ó, isso aí. Então, se a gente for olhar o GED, né? Agora sim. Então, primário é feito. Vamos para a parte da BT. 35,47, eu acho. Opa, 35,97. Estrutura secundária, topo aberto. ITA. Então, vou ter circuito do lado. Circuito 1, circuito 2. Mantém somente a conexão do neutro. E também esse aqui é um poste que vai ter aterramento, tá? Aqui a gente não conversou muito sobre aterramento nesse projeto. Mas esse ponto aqui é um ponto que vai ter aterramento. Esse ponto aqui é um ponto que vai ter aterramento também, tá?
Ó, aqui a gente até fez aqui aquele dia do barramento de cruzeta e tal. Então a gente conversou nesse ponto aqui, que é um poste de transição. Poste de abertura de circuito também vai ter aterramento. E poste de onde eu vou ter o transformador é um outro ponto que vai ter aterramento. Vou fazer uma simbologia aqui mais ou menos. Esse aqui vai ter aterramento também. Esse aqui também. Aqui da ITA, tudo certo? Todo mundo também achou ela? Ele é de 35,97, tá? E aqui acaba sendo a mesma coisa, tá? Para ITA, sim, eu preciso projetar aqui a abertura ah, o conector cunha, digamos assim, do neutro, tá? Porque se a gente for olhar aqui, ele é um cabo que tá inteiro, né? O neutro tá inteiro. Na prática, né, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu só dar um print assim. Na prática, eles vão vir com esse cabo aqui, vão ancorar no isolador novo. E aqui ancora no isolador novo, né? Eu vou ter essa estrutura aqui de isoladores lá em campo vai ser rotacionado 90 graus, né? Claro, vai isolador novo e tal, mas a rede ancora. Como eu tenho essa distância, se a gente for pensar, essa distância aqui, ó, de face a face de isolador, ela é maior do que a distância do poste, né? Então não vai faltar cabo. E daí eu pego e corto bem no meio do poste, digamos assim. Vai ter uma sobrinha de cabo para baixo. Se algum dia for preciso fazer um tubo fechado aqui, provavelmente o cabo não vai alcançar. Então, um dos lados vão ter que recondutorar. Mas isso daí seria um problema para o futuro. E daí o neutro teria. O neutro provavelmente alcança, tá? O pessoal vai dar uma espichadinha pro lado, um pro outro, provavelmente vai alcançar. Aqui para um lado já vai ter o conjunto de quatro derivações. Deixa eu dar um Ctrl Z só para tirar. O conjuntinho são esses conectores aqui, que é onde tu conecta os ramais. Né? Numa IT, normalmente é só um conjunto que a gente projeta. Mas aqui, como vai ser uma ETA, a gente vai precisar de um desses carinhas aqui pro lado de cá, né? Para conectar, digamos assim, os ramais no transformador novo, né? Em algum momento, se for necessário, né? Então tem que ter esse conjunto para os dois lados. Ou fazer o rabicho, né? Também é uma opção. Então talvez aqui não fique esse meio metro de cabo aqui, né? Mas vai ficar bem perto disso. Se fosse um topo fechado, né? Projeta a parte de conexão. E aqui vale a mesma regra da compacta, vale para nua, vale para multiplexada, né? 450, 400 metros a gente prevê as conexões. Antes disso, acaba não fazendo tanto sentido. Deixa eu apagar esse vãozinho aqui. Tá? E daí aqui entra a parte do transformador em si, né? Aqui também vou ter que tirar um. Vai ter também, eu acho. Ó, aqui tem um outro erro de cadastro, ó. Aqui está só o poste cadastrado e a iluminação pública, né? Aqui tá faltando, vamos dar uma olhada no mapa. Tem uma maçaroca, vamos dar uma olhada o que que é isso aqui. Ó, também uma IT. Aqui tem o exemplo que eu tava falando para vocês, ó. Percebam que nesse ponto aqui,
Tá meio bugado hoje essa ferramenta. Aí. Aqui, ó. Percebo que nessa montagem aqui tem os três conjuntos do lado direito e também tem os três conjuntos do lado esquerdo. Essa condição, né, de tu aplicar mais de um conjunto, o conjunto acaba sendo para é um conjunto porque ele contempla as três fases, né? Então fase A, B e C, A, B e C. Ah, se faz necessária sempre que eu tiver diversas conexões, né? Então se tu for vendo aqui, ó, se eu aplicar o conjunto, se eu não me engano, aí o pessoal de campo consegue me corrigir, porque essa informação às vezes eu esqueço. Um conjunto de quatro derivações, eu consigo fazer quatro conexões, né? Ou é seis? Isso, quatro. Quatro, né? Quatro ramal aí. Sim. O nome já diz conjunto de quatro derivações, né? Então, tipo, eu não sei por que que eu esqueço disso. Tu consegue conectar o ramal um, o ramal 2, aqui o 3, pensar, e o 4 também desse mesmo lado aqui, então, do lado oposto do quadradinho, né? Se eu tenho, por exemplo, uma condição que nem esse poste aqui que tem diversos ramais, acaba que todas as saídas elas são, vamos pensar, todos os ramais trifásicos aqui, eu poderia ter no máximo quatro ramal trifásico no poste, né? Porque eu vou estar consumindo aqui, digamos, na fase A, quatro ramal aqui, acaba já consumindo todas. No B é a mesma coisa, no C também. E daí também o neutro, né? Então, no máximo quatro. Se eu tiver seis ramal trifásico, por exemplo, que é um item normal, digamos assim, de área urbana, né? Vai faltar espaço no conector. Por isso que a gente aplica daí um segundo conjunto, né? Aí já para fazer essa divisão, até para não sobrecarregar o conector muitas vezes, né? A gente acaba já projeta dois, né? Onde a gente vê que tem bastante ramal, projeta dois para facilitar tanto o lado que eles vão ser conectados, quanto para evitar sobrecarga e até a questão de espaço do ramal. Quando é uma IT, normalmente é um conjunto só, mas nesse caso aqui foi aplicado dois devido à quantidade de ramal. Renan, me tirou uma Oi? dúvida. Uhum. Na parte de projetar as conexões com a derivação. No projeto, ele fala alguma coisa referente ao o neutro? Se é com quadrivação ou estribo? Cara, o neutro novo, tá? Sempre foi com estribo. Até esse ano, que se eu não me engano, mudou para o conjunto, o 4 derivação também. Vamos até dar uma olhada aqui. Não, acho que o neutro é estribo, sim, sempre. Porque eu já tive duas situações em campo, né? Uhum. Que eu peguei ali que foi instalado quatro derivação no neutro com perfurante ainda. Mas eu acho que tá tendo essa possibilidade agora. Se eu não me engano, tá? Ah, é que eles atualizaram o GED aqui e eles tiraram a montagem que eu queria trazer pra vocês. Que tem essa montagem aqui, ó, com ó, tá vendo que tá rabicho ou conector quatro derivações e daí só mostra, se bem que aqui tem, ó, quatro derivações também. Se for pelo desenho, é quatro derivação, né? Sim. É, aqui ele, ó, dá pra ver melhor também, ó. Quatro derivação. Só que antes tava com um desenho com um nível de detalhe melhor, sabe? Dava pra ver bem certinho. Aí me tira Agora, outra dúvida. Esse uhum, quadro derivação, ele não é igual os outros cobertos, né? não. Parece que pioraram ele, né? Antes ele era um conector mais parrudo, cara. Deixa eu ver uma coisa que se vai trazer pra nós o GED. Acho que conector perfurante. GED 940. Deixa eu ver se tem isso aqui.
Eles tiraram o GED de referência aqui do... O documento de referência do GED, tá? Aí de cabeça eu não vou achar esse... Que tenha o específico do conjunto, sabe? Ah, sim. Aí dá pra gente ver o desenho técnico dele, mas aqui não vai aparecer. É o que tem ali, aparentemente, ele é perfurante, né? Ele não vai ser de compressão, né? Não, ele é perfurante. Isso é fato, tá? Deixa eu só achar ele aqui de novo. Aqui ele é perfurante, tá? O que é muito estranho é ele ser usado no neutro nu, entendeu? Sim, porque antes o neutro nu, por mais que era uma rede multiplexada, a gente aplicava, digamos assim, um conector Cunha aqui e fazia um estribo, né? Isso, A gente sempre fez isso até esse ano, na verdade, que foi quando mudou. Aí começou a vir esse conectorzinho aqui até pro neutro. A gente sempre acha melhor, né, quando é rede nua, porque pro pessoal entender, o neutro é uma rede nua, né? Então, é uma cordoalha de alumínio. Eu acho que fica melhor conectado um conector, a compressão, né, que é o conector Cunha, do que um conector que tu aperta com a chave, né? Com a porca, sim, por exemplo, né? isso. Eu não sei se pra você se ele fica frouxo em campo ou como que é a aplicação. Sim, ele gera ponto quente, entendeu? Quando ele é conectado diretamente na rede nua, entendeu? Sim. Sim, porque é pouco contato que ele faz, né? Um conector Isso, Cunha, um CN acaba tendo toda a área do conector de contato elétrico, né? Esses conectorzinhos aqui é só o grampinho onde ele tá mordendo, né? Os dentinhos dele. isso. Já chegaram a abrir um remédio para ver se a engenharia dá um parecer em cima desses conectores? Ó, eu passei para meus técnicos, é para retaguarda a respeito disso, entendeu? Aham. Para eles poderem passar. Esperando a resposta. Passou para quem ali? É o Pavec? Não, não, ali é o Lucas. O Camassola? Aham, esse mesmo, Vamos surrar o Lucão. Lucas. O Lucas trabalhava com nós aqui, meu. Sim, sim. Tá. Não, podemos bater um papo com ele só pra ver se ele chegou a abrir chamada, alguma coisa assim. Se tá gerando ponto quente, né? Provavelmente a engenharia vai falar, aplicaram certo o conector. Sabe como que é? Eles levantam esse ponto primeiro, né? Teste em laboratório não apontou o problema, né? Tem que ver como que tá ficando em campo, né? Mas amanhã eu vou tentar achar, quando eu estiver na empresa, nos GEDs internos, pra ver se eu consigo encontrar certinho aqui o GED desse conector aqui. Quero encontrar esse conector aqui no GED, que eu não tô achando, cara. Eles não apontaram em lugar nenhum aqui. Ramal alça. O certo é ter, digamos aqui, ó, um complemento da tabela com o título GED, né? Sim. Porque daí se tu quiser ver o documento técnico e a especificação técnica certinha, daí a gente conseguiria dar uma olhada. Aqui eles acabaram não colocando. Essa montagem de cliente aqui no meio do vão, pelo menos em projetos, a gente nunca prevê dessa maneira, tá? Não sei se vocês já pegaram em campo alguma situação deles ligados assim, ou se alguém já viu Sim. isso aqui. No nosso manual ele prevê esse tipo de instalação em algumas situações, né? Onde o ramal não, aí não consegue fazer a ancoragem do ramal nos isolador, né? Uhum, Ou devido à própria condição do terreno, alguma casa ali irregular que vai pegar em alguma residência ou atravessar algum terreno, aí ele uhum. prevê, né? Mas aí, em algumas situações, ele limita o diâmetro do ramal e o tamanho do ramal também, entendeu? Não pode ser travessia de rua. Tá, entendi. Pelo menos ali quando a gente faz os projetos, isso aí não sei se todo mundo se ligou, né? Que não é da empresa. Mas basicamente ele tá dando a condição de eu instalar o meu ramal a partir do meio do vão. Né? Se eu tenho uma casa aqui no meio, eu consigo fazer essa derivação
Claro que eu fiz o prolo errado, né? Eu teria essa possibilidade aqui. Conecto aqueles isoladorzinho e derivo pra cá, por exemplo, né? Ao invés de estar vindo do poste, né? Ao invés de estar vindo aqui nessa diagonal, eu consigo vir em linha reta. Mas Mas só nós pode até normalmente 4 metros. até 4 metros de vão? Isso. No meio do vão só até 4 metros. Entendi. Então aqui seria limitado a 4 metros. É interessante isso. A gente acaba não projetando isso aí ainda, normalmente, né? Mas Se esse aí tem. também é colocado até em rede nua. Faz a ligação até em rede nua, desse jeito. Às vezes tem postinho do cliente que é quase grudado na rede. Uhum. Eu já vi em alguns lugares isso aqui, mas sempre que a gente pega essa situação, a gente ou vai tentar trocar o ramal e reinstalar ele no poste, né? A gente acaba pedindo para fazer isso. Ah, digamos que a gente tem essa condição aqui. Se for possível, né, a gente vai tentar reinstalar dessa maneira aqui, sempre para estar ancorando no poste. Se não for possível, aí, claro, dependendo da obra em si, né, a gente acaba às vezes intercalando um poste no meio do vão. Mas isso depende, né? Não é a solução para tudo, né? Mas normalmente a gente acaba não deixando esse tipo de situação. Ah, em rede nua, isso daí sempre vai incomodar, né? Sim. Uma outra coisa agora de dúvida. Quando tem uma rede não existente em campo, deixa eu ver se tem aqui algum caso. Cara, hoje tá meio bugado isso aqui. Aqui. Esses espaçadores, eles chegam pra vocês em campo? Esses aqui? Sim, sim. Sim. E eles, vamos lá, não tem esse carinha aqui monofásico, né? Ele sempre vem trifásico e depois vocês cortam, é assim que fazem? Isso Isso. mesmo. Tá, entendi. Então eu acho que é a mesma informação que a gente tem. E às vezes o fiscal pede, né, pra nós, projetar espaçador de BT, não sei o quê, mas daí é uma rede monofásica, né? Acaba que a gente não tem um código desse carinha aqui mono. Aí a gente sempre calcula, precisa, sei lá, 5 6 espaçador, 10, né? A gente sempre projeta pela metade, porque se for uma rede monofásica, a gente tem a ideia que vocês vão cortar isso aqui no meio. É que quem for executar vai dividir em dois aqui. É, e às vezes também no tamanho do vão, tem que dividir e deixar, tipo, usar três. Que daí tu pode separar bem mais do mono. Uhum, entendi. Tá, agora é um bom ponto. Começar a projetar, então, a quantidade que vem. Não sei se o pessoal entendeu, né? Sempre vai vir esse carinha aqui com as 4 garrinhas para pegar em quatro cabos, né? Se for uma rede monofásica, que vai ter só 2 cabos, eles acabam cortando ele no meio, daí um atende 2 pontos. Mas que nem ele comentou, às vezes é um voo muito longo de IBT, eu posso precisar, digamos assim, deixa eu tirar aqui, tá utilizando o primeiro e aqui o último, né? Aí eu acabo dando um afastamento maior, né, pro vão. Então também é uma possibilidade, existe. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui que eu tava vendo na. Tem uma coisa aqui meio estranha. Ah,
Bom, aqui a gente viu que tem um erro de cadastro na parte da BT, né? Aqui é a mesma coisa, uma IT. Então esse poste aqui tem uma IT. Vocês chegaram a calcular esse esforço aqui do P9? Eu tinha calculado 475. Tá, eu acho que é por aí mesmo. Então, teoricamente, teria que ser um 12.600, né? E por ser já um final de rede também, já vamos aplicar um 600. Tá bem coerente o esforço, né? Então, para quem não fez, ó, praticamente está em uma situação de alinhamento. Então, aqui a gente pode exagerar com 5 graus, 4 graus, não tem problema. Final de rede primário e ABT passante. Então, para quem for fazer o cálculo, né? Vou levar para cá. Aqui vão Eu 36. calculei um 12.100 por causa do transformador. Ah, Usei. boa. Boa. Exatamente. Transformador de 300 kVA. Tinha esquecido que era 300. Então, vamos lá. Já é 19.287, né? Transformador de 300 kVA. Ó. Se for um 600, ele vai ter 340 Dan no topo que ele vai atender. Por causa do peso do 300 kVA que acaba reduzindo o esforço no topo, né? Então, só para simular aqui para a galera entender. Deixa eu só voltar aqui. Quais que são as entradas de projeto? O que que temos aqui? Vão de 37 e 35. 37, 35, que não existe. E aqui existe. Ó. Basicamente, a planilha diz que um 600 atende, né? Um 12.600 dá 476 Dan na pior situação. Mas, se eu estou aplicando um transformador de 300 kVA, a minha, o meu nominal do poste, né? Ele baixa para 340. Então, por isso tem que ser um poste 1000, tá? Porque daí ele vai aguentar 660, acaba superando esse esforço aqui da pior situação. Então, não sei se todo mundo tinha pego já ou lembrado dessa condição aqui. Para esse ponto aqui, para ser um transformador de 300 kVA, precisa ser um poste 1000, tá? Então aqui, vamos lá. Esse de cara aqui, deixa eu só editar. 12,10. De estrutura primária, C3, né? Eu usei uma C3AF. C3AF. Quem que falou isso? Foi o Rodrigo. Ô, Rodrigo. C3AF. Por Gosta de causa do. complicar, né? Hã? Tu gosta Não, de por causa complicar, daquela fachada. tá? Não, tipo, é uma possibilidade. E vamos explorar ela, tá? C3AF. Digamos que esse ponto aqui vai ter uma estrutura de afastamento. Tu sabe que tu vai ter que mexer nesse poste aqui também, né? Sim, porque tem que fazer a ancoragem. É isso aí. Então, teoricamente, esse ponto aqui, ó, ele já tá estaiado. Vamos ver o que que tu vai ter que mexer. C3AF. Deixa eu achar ela aqui, pra gurizada entender também. Ó, tu vai ter que projetar o sty. E aí, se a gente for levar na regra exata, esse poste aqui, ele teria que ser um poste de 11 metros. Pra tu ter aquele ângulo de sty de até 10 graus, né? Mas a chance da gente estar trocando um poste existente, né, de concreto só para cumprir essa regra do style acaba que não é muito grande essa possibilidade. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Se ele for 200 dan, já vamos ter que trocar. Ó, 9.200. Deixa eu ver em planta o que que tá. Pô, 9.200 aí não dá. É, 9.2.
Aqui já não dá certo. Se fosse um 9.4, tá? Se esse poste aqui fosse um 9.400, eu ia te falar que a gente nunca ia trocar esse poste aqui só pra cumprir a regra dos 10 graus do style. Mas como é um 200 Dan, cara, esse tipo de poste 200, eles quebram muito fácil. Então, se o pessoal for fazer a tração correta ali pra fazer o contraponto da cruzeta, existe uma chance grande de dar algum problema aqui. Então, por isso aqui eu recomendo que a gente faça a troca, tá? E aqui daí entraria um poste 11 no lugar. Por ser já um final de rede, né? Eu já faria um 11.600 aqui. Daí aqui a BT depois a gente dá uma olhada. Mas, vamos pensar aqui também. C3AF. Tá? Essa estrutura aqui. Isso aí. Aí se projetar uma C3AF, vamos dar uma olhada no GED aqui do transformador. Tá? 19,87. Aí a gente tem que dar uma olhada. Ahn, transformador com estrutura afastadora final de linha. Tem que já projetar isso aqui. Claro, né? Toda a escolha de estruturas aqui, ela se baseia com o que a gente está escolhendo para fixar lá no topo, tá? Então, que nem o Rodrigo aqui ele acabou deu a sugestão da gente estar projetando uma estrutura de afastamento, né, devido à fachada da casa. Se a gente for pensar, né, olhando ali de cima, é como se a gente tivesse a fachada, né, a frente da casa muito próximo ao poste, né? Então, vamos pensar assim, a construção tá avançando para cima da calçada, ou tá avançando para a rua, que é comum fachada de prédio acontecer isso, né? Em que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o perfil da calçada, aí que vão ter o meio-fio e aqui o perfil da rua. Aí eu tenho o prédio que sobe aqui no primeiro andar, beleza, tá recuado. Aí a partir do primeiro andar tem a parte das sacadas que avançam em direção à rua. Isso aqui é uma condição que acontece. Não tão exagerado, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não tão exagerada, mas isso aqui acaba que vem até aqui assim, mais ou menos. Daí sobe, né? Daí tem as sacadas dos outros andares. Aí se eu tenho um poste que está implantado aqui, né? Se eu tenho uma estrutura CE3, essa fase aqui, ela fica muito próximo da fachada do prédio. Aí acaba que para contornar esse problema, aí a gente tem essa solução de estrutura aqui, que dela fica do centro do poste, deslocada para a rua. Se a gente for ver aqui, tem mais de um metro e 40 praticamente, 1.360, 1,360 do centro do poste para o lado da rua. É onde vai iniciar o meu faseamento, né? Então a gente acaba tendo uma solução para isso. Se a gente for dar uma olhada em Passo Fundo, que é onde a gente tá, só para mostrar para vocês isso aqui na prática, tá? Que é um local que os prédios avançaram bastante em cima das calçadas. Deixa eu dar uma olhada aqui mais na parte central. Aham. Deixa eu- Aqui meio que qualquer lugar que a gente jogar, a gente vai ver isso. Aqui nessas ruas, é.
Percebam, né, que tudo em afastamento, ó. Até que aqui teria uma condição boa de calçada, mas tem esse problema das fachadas próximo. Se a gente for seguindo pra cá, um problema maior ainda. Ó, olhando desse ponto de vista, ó. Também tem, ó. Fachada bem pertinho. Aí acaba que a rua toda, né? Todo o traçado aqui é feito dessa maneira para evitar esse problema de chegar perto. Aqui vai ter daí um shopping, ó. Olha isso aqui. Tem um mínimo de afastamento aqui. Deixa eu mostrar essa condição para vocês. Deixa eu ver se vai ter esse ponto de vista. Olha só. Aqui dá para entender bem, ó. Eu tenho uma calçada bem estreita, né? Aqui já é a fachada do prédio. Aqui é um hotel, né? Então, calçadinha estreita. E o hotel ainda avança ao máximo que dá, né? Ele fica rente ao meio-fio. Então, essa aqui acho que é a pior condição que eu já vi aqui. Essa aqui de Passo Fundo. Aqui a gente bateu bastante porque é um local que é onde inicia a nossa rede subterrânea, né, da prefeitura. Se a gente for ver aqui, ó, tem a saída do gerador aqui também, o escapamento tá direto para via pública. A gente já pensado em trocar esse poste aqui para um poste de 12, né, fazer a mufla nele, como ele já é existente, mas aqui também não foi possível, né, porque já vai ficar bem perto do ar-condicionado e tal. Então, a gente teve que partir com a rede subterrânea, intercalando um poste aqui no meio, ó. Fugindo da doca aqui certinho, né? Mas intercala um poste aqui, daí aqui faz a mufla, né? Tem esse transformador que a gente tinha que manter alimentado, e aí seguia. Mas aqui, se a gente for pensar, o centro de Passo Fundo é todo feito com estrutura de afastamento por causa disso, né? E é bastante comum de área central, né? O pessoal avançava aqui, projetava o prédio até o máximo que podia. Então, se a gente olhar para qualquer um dos lados, acaba que tem essa mesma condição. Estrutura de afastamento. Quando a gente tem uma estrutura de afastamento com final de rede, né? Se a gente for pensar, ó, então aqui afastamento, afastamento, e lá volta para a configuração original de estrutura normal, que também todo afastamento, ó. Até eu acho que o mais coerente seria usar uma C1HA, né? Aí que é C1HA, pensando aqui no poste do transformador, nosso, É. ah, na verdade não, porque... Peraí que eu acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo isso aqui. Que daí eu usaria a estrutura de transformadora, daria para usar a ETR-SSP. Deixa eu jogar ele aqui. Se eu projeto uma CE1H, né? Lembra que a minha rede, o objetivo primário, né? A minha rede primária, o objetivo é que ela venha até esse ponto. Então, é importante a gente ter isso em mente, ó. Quando a gente está fazendo o projeto aqui do poste, a gente vai ter o poste mais alto aqui, 12 metros, por exemplo. A BT não tem problema, ela vai continuar indo para um lado e para o outro para atender os clientes. Mas a primária, anunciando aqui, o objetivo é que ela venha somente até aqui, né? Então, e daí passa nesse poste aqui também e tal, e faz o caminho dela, né? Daquela deriva. Então, derivou, chegou até aqui. Se eu projeto uma C1H, né? A rede tem que seguir. Então, por isso que não poderia ser uma C1H. Né? O que a gente está fazendo aqui de proposta acaba sendo. Vou fazer aqui um retângulo só para fazer uma linha.
E daí não precisaria, poderia ser um poste até 12.600, né? 12.600. O 12.600 reduz o esforço para menos de 340? Mas é que daí tu vai ter o stay, né? Não, se eu for. Deixa eu pensar. Tá, calma aí que a gente tá se confundindo, talvez. É, Porque daí eu tá. usei os. Eu te entendi. Tu tá pensando nessa estrutura de afastamento aqui e no stay Sim, para como ela reduzir, para reduzir vai. esforço? Isso. É, pode ser, pode ser. Eu posso estar usando o stay aqui e tá fazendo uma atração um pouquinho maior para reduzir o esforço da rede. Pode ser, daí eu entro numa condição de reduzir o esforço aqui desses 493. Cara, eu vou te falar o seguinte, ó. Não é o normal, tá? Quando a gente tem que estaiar aqui a estrutura, a gente pede tração somente para que acabe segurando aqui o giro da cruzeta. Aqui por projeto, tá? Quando a gente vai projetar um transformador pesado desses tipo, acima de 150 kVA, se for um poste novo, a gente já sugere poste de 1000 Dan, tá? O custo dele não é tão mais alto assim do que um 12600 e tu acaba tendo um poste robusto lá para segurar o peso desse transformador, né? Se a gente for olhar depois na tabela de pesos de transformador, ele é bem mais pesado do que um 150, do que um 112,5. Então o peso dele é bastante alto, né? Então vai instalar um transformador que é caro, né? E é pesado. Se tiver qualquer problema de algum acidente, né? A gente sempre prefere que esse tipo de transformador pesado esteja num poste o mais reforçado possível, né? Seguindo a parte de normativo. Se a gente for pensar que a gente vai estar projetando style, sim, mas aqui o style ele vai estar muito mais para giro da cruzeta, né? Para evitar que a cruzeta siga nessa direção, por causa das cintas aqui, né? Como o poste é redondo, né? Acaba às vezes esfarelando ali onde a cinta tá apertada e pode ser que tenha esse sentido de giro. Aí o style acaba só estabilizando. Esse style aqui o objetivo dele não é fazer redução de esforço, tá? Seria somente para segurar a rotação da cruzeta. Para o peso do transformador em si, eu recomendo que mantenha um poste mais reforçado, tá? O poste 1000 no caso. Por isso, eu sugiro isso, tá? Depois entra. E, Renan, qual é o GED que tu viu o esforço lá do transformador que tu olhou antes? Qual é o número do GED? É o GED do transformador mesmo, tá? 19287. Beleza. Esse GED vai ter aí aqui a parte de anexos, ó, o dimensionamento de poste para transformador. A gente ainda estava vendo a parte de escolher estrutura, né? Aqui então, só para terminar, eu acho que o assunto, se a gente projetar uma estrutura passante, a gente tem que seguir com a rede, por exemplo, até esse poste aqui e fazer aqui o final de rede. É uma possibilidade, tá? Também. Mas vamos pensar no mais econômico, digamos assim. Já pensando que a gente está projetando uma estrutura de afastamento, né? Seria o 6.9.8. 6.9.8. Seria isso aqui, ó. A gente tem a possibilidade já ah, de instalar também a cruzeta da chave do transformador em afastamento. Então a gente instala lá a nossa C3, que é o nível 0, e aqui nível 3 acaba sendo essa estrutura aqui. CETRAF, tá? 6.9.8. Aqui ela vai ter duas configurações, né? Não muda nada em relação ao material, mas são duas opções de montagem. Quando a gente projeta um transformador novo, a gente sempre vai optar por essa opção de montagem aqui, ó, que é sempre o para-raio no tanque do transformador. Se for um transformador existente, né, acontece que muitos transformadores existentes, eles não têm o suporte para raio no tanque, né? Alguns é possível adaptar, mas outros não têm esse ganchinho, né, essa partifuração para fazer essa instalação. Então, não tem como instalar o para-raio nesse ponto, acaba que instala lá em cima na cruzeta.
É só essa diferença principal, tá? Tá, e isso daí tu bota, daí tu especifica para-raio na cruzeta ou para-raio Isso aí. no Então, transformador. pensando que nesse ponto, nesse projeto aqui, o transformador ele não é existente, é um transformador novo, a chance de um transformador reformado de 300 kVA, né? Ela existe, mas ela não vai ser a principal possibilidade. Ela é baixa, tá? Então, digamos que vai ser um transformador, os verde. O transformador verde, ele já é sempre com um para-raio na carcaça. Mas pode acontecer, né? Existe uma empresa dentro do grupo que é uma reformadora de transformador. Então, acaba que a gente tira o transformador velho de campo e vai para essa empresa para fazer a parte de manutenção do equipamento, né? Então, troca óleo, regenera a parte ativa, se tem alguma bucha com problema, vai fazer a troca, refaz a pintura e ele volta como novo, né? Se for um antigo sem suporte, e não for possível adaptá-lo, né? Ele vai voltar sem o suporte. Aí acaba se aplicando essa montagem aqui. Mas aí vai muito do que o pessoal vai receber para montar. Eu te digo que 95% das vezes vai ser nessa configuração aqui, tá? Se for diferente disso, daí provavelmente vão nos contatar e vão falar: ah, chegou um transformador assim, assim, assado para nós. A montagem que vocês planejaram ali, ela não atende. Não tem o suporte para raio no transformador no tanque. Ah, tem como fazer um ajuste no projeto? Tem, daí não tem problema nenhum. A gente vai e escolhe uma estrutura diferente, né? Caso não aceite a montagem na cruzeta. Mas aí acaba que é bem, bem difícil de acontecer, tá? Geralmente vai ser essa primeira condição aqui. Essa segunda condição de para-raio aqui na cruzeta, ela é bastante comum na parte de manutenção. Então, vamos só supor, né? Supondo que o transformador que está nesse poste, ele já é um verde, né? Se a gente for olhar. Aí, o que que é um transformador verde, né? Para quem não percebeu ainda. Ó, transformador verde muito pela coloração dele, ó. E aqui, se a gente for olhar literalmente a condição, ó, para-raio tá na cruzeta e ele tem o ganchinho aqui pro para-raio no tanque. O que que pode ter acontecido aqui? E aqui é um cabo de cobre, ó, tá vendo? A gente padroniza isso aqui se for pegar um projeto que o transformador tá nessa condição aqui, ó. Tá vendo que é um fiozinho de cobre fazendo a baixada? A gente sempre vai instalar um cabo protegido, tá? Então, o que que eu acho que aconteceu aqui? Provavelmente o transformador que atendia esse circuito teve algum problema ou alguma sobrecarga e talvez numa emergencial foi feita a troca, né? Ou o projeto, enfim, previu a substituição do transformador. E aí o pessoal acabou não adequando aqui a baixada, né? Porque toda essa parte aqui que a gente tá vendo, ó, se não for trocar a cruzeta, a gente consegue estar mexendo. Deixa eu só pegar esse desenho aqui, ó. Isso aqui tudo é um fiozinho de cobre, ó. A gente consegue estar trocando esse cabinho aqui, né? Já passando um cabo protegido. E daí, quando a gente faz essa manutenção, digamos, prevendo essa substituição, a gente também já projeta o para-raio aqui no tanque. A gente consegue fazer essa adequação. Mas aqui, provavelmente, aqui para o pessoal de campo, visualmente, isso aqui já não significa que o para-raio está atuado. Sim, Well, Sim, tá atuado, né? tá, está. É, Renan, me tira uma outra dúvida. claro. A parte de projetar os condutor, Uhum. ele é baseado na potência do TR ou a carga instalada na rede? É uma projeção Tu diz a parte do condutor aqui da primária, da essa baixa. secundária. Tá. Da secundária é sempre de acordo com a potência do transformador. Então, por exemplo, se a gente voltar ali no GED do transformador, a gente vai ver mais ou menos a seguinte condição. Se for um transformador de 45 até 75 kVA, é cabo tal. Então, por exemplo, cabo 35 milímetros. Se for transformador de 100 até 112,5, é cabo 50. Transformador com, sei lá, 150 de kVA de potência, é cabo 120. Né? Então, tem esses linkzinhos aí que é feito. E esse cabo aqui, que a gente chama ele
de barramento de secundário, né? Que seria onde passa a maior parcela de corrente. Ele teoricamente é projetado para suportar 33% de sobrecarga, né? Então, por exemplo, se a potência do transformador é 75 kVA mais 30%. Calcula a corrente que isso vai gerar em 380, por exemplo, um condutor que aguente essa potência, essa capacidade de corrente. Deixa eu voltar aqui no GED, ó. A gente vai ver aqui, daí. Conexão com a rede secundária. Isso aqui, 6.3. Ô, Renan, Oi? eu mandei só para trabalhar. Eu mandei 2 fotos ali do piercing no WhatsApp ali, os que são usados agora, que vem na rede nua nas multiplex, no loteamento novo. Tá. Esse aqui, né? Isso, esse aí. Esse aqui é o novo ou é o que sempre veio? Não, esse é o novo. O antigo é com uma caixinha com 4 derivação que tem que decapar a ponta do cabo quando vai ligar na rede. Os ramal. Tá, eu vou dar uma olhada se é parecido com o que a gente tem lá na. A gente tem uns conector ali em projetos. Amanhã eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo também pra vocês darem uma olhada. Se eu não me engano, ele cara, é bem parecido com esse aqui. Já com esse parafuso aqui. Os antigos também eram parafuso assim, né? Sim. Só que esse aí é os novos que tá vindo. Deixa eu ver. Cara, mas acho que é o mesmo conector que a gente tem. Esse aí é não é o último de agora. O último de agora, ele é em cima, só que ele estoura o parafuso onde tu aperta. Esses parafusos, Esse ele aqui. estoura daí. Esse não, Entendi. esse é só rosqueado que tem uma garra dentro disso aqui para morder desses borracha. Tira a borracha ali, tem umas garras dentro, tu aperta o parafuso contra as garras. Tá. Esse aqui, então, tipo, tu abre aqui a tampinha do terminal e tu pode colocar o condutor aqui sem decapar a ponta do cabo. Daí tu faz o aperto e ela já tá conectada, é isso? Isso, a borrachinha é só para tu furar ela, isolar o cabo para não entrar água. Aí tu Aham. coloca ele até o fundo, lá dentro tem a garra. E o parafuso, esse fenda aqui, tu empurra, tu aperta ele até o final e ele crava, empurra o cabo contra as garras lá dentro e crava, daí dá a conexão. Tá, O novo de entendi. agora é em cima e ele estoura. Ele é para fora, ele é tipo a cabeça lá do parafuso. Tu vai empurrando, só que nesse modelo de fenda, tu vai empurrando, empurrando até estourar esse pedaço, ele fica só a parte de dentro grudada lá. Entendi. Tá. Beleza, então. Amanhã eu vou ver se eu tenho qual modelo que a gente tem lá mais pra mostrar. Também deu mandar foto. Eu vou tentar achar o GED também do novo, tá? Daí a gente dá uma olhada no detalhamento ali. Mas então, só falando sobre a ligação do secundário, tá? Então, deixa eu achar aqui no GED onde mostra. Aqui, ó. Interligação entre a bucha secundária e a rede secundária, né? Então, nas redes novas multiplexadas, as conexões são realizadas diretamente no terminal do transformador, conforme a tabela abaixo, né? Então, tem aqui a tabelinha. Então, pensando no mais comum, né? 380, 220. TR até 45 kVA é um cabinho de alumínio 35. 75 kVA, cabinho 50. 112,5 kVA, cabo 120 de alumínio. E aqui daí tem ligação com os cabos de cobre também, que já é projetado para ter sobrecarga, né? Uns 33%. E daí também tem a mesma regra, né? Até 75 kVA, daí vai pegar o 35, que é esse cabo de cobre. 112,5 e 150, cabinho 120, uns 120 milímetros. Cabo 185. Se for um 300, é 2 vezes 120 ou isso aí, 2 vezes 120. E se for em 220, 127, é 2 vezes 185. É um carro mais parrudão. Show de bola. Beleza, então. Então, só voltando aqui para nossa estrutura. Aqui acho que a gente já pegou bem a visão dela. Vou projetar essa aqui, então.
Bem, Renan, Oi? eu tinha olhado essa estrutura para projetar aí no P9, só que ela na página 16 do GED ali perdão, na página 55 do GED ali do transformador está escrito o seguinte, ó, que essa estrutura aí, a CETRAF, estrutura de transformador fora de padrão para raios instalados na cruzeta, utilizar apenas para a estrutura de transformadores existentes. Por isso que eu não coloquei essa. Mas pelo que eu entendi, daí é só tu mudar. Tu coloca o para-raio direto no transformador. Isso? É isso aí. Então, por exemplo, Beleza. a mesma estrutura, né? Ela faz as duas montagens, tanto com o para-raio aqui na cruzeta, quanto com o para-raio no tanque do transformador. Então, por exemplo, se a gente está mandando um transformador novo para campo, o que a gente quer é que monte o para-raio no tanque do transformador. Se for um transformador existente, sem o suporte, aí tu pode estar aplicando aqui em cima, com o mesmo código, o mesmo mnemônico. Deixa eu tentar achar aqui um transformador sem esse suporte, que acho que daí fica Eu melhor tinha para vocês. projetado outra estrutura. Pensa se tá certo, tá, Renan? Eu tinha colocado uma C31 mais uma ETRN3M3, porque é final da rede ali da primária. Eu não sei se Ter... estaria certo, porque Sim, tem essa questão do afastamento da calçada, né? tu projetou uma C3, que é isso aqui, Uma C3 e uma ETRN3M3. Tinha colocado assim. ETRN3, N3, ETRN3. Deve ter sido essa aqui. Isso, essa aí. Não tem problema, tá? Pode ser essa aqui. Digamos assim, do jeito que tu pensou vai estar certo, tá, Karine? Então, errado não vai estar. Só que pra área urbana, tá? Só um comentário aqui. Depois o pessoal que é de campo, eles conseguem dizer se eu tô mentindo ou se eu tô. Ou se não é mais assim. Sempre que a gente tá numa área urbana, tá? a- É sempre preferível que a gente não projete estrutura normal, que são as N, tá? Essas N aqui. Não vai dar errado o teu projeto se tu mandar assim pra frente. Mas o que acontece? Pensa que em campo, né? Se for uma área urbana, tu vai ter limite da calçada aqui, rua pra cá, né? E pra cá calçada. Ah, deixa eu ver se eu acho uma condição aqui de desenho que favoreça. Hum, Deixa eu olhar essa montagem aqui. Tá, essa aqui é uma ETRN, tá? Ela tá centralizada em relação ao poste. Aqui é bem a condição que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, percebam, aqui até que eu tenho uma calçada razoavelmente boa, tá? Mas tem alguns locais que eu tenho uma calçada mais estreita. Então, por exemplo, deixa eu fazer um print aqui que daí fica melhor para desenhar em cima. Se eu tenho uma condição de calçada um pouquinho mais estreita, que ela vai pegar, vamos pensar assim, e eu projeto uma ETRN, que acaba sendo a estrutura que tu projetou, ela pode estar, a ETRN ela pode estar nessa direção aqui, tá? Então ela poderia estar alinhada com a rede. Mas acaba que, vamos lá, a execução montou assim. Depois, para quem for operar essas chaves aqui, eu acho que isso aqui fica numa posição desfavorável, tá? Pense que tu vai ter um operador aqui. Eu vou fazer uns palitinhos, tá? Aí eles vão ter a vara de manobra para tentar abrir as chaves aqui. Ó, tu vai ter um muro, tu vai ter uma fachada aqui que vai acabar atrapalhando a manobra do pessoal. Então, o que que eu quero dizer com isso? Para a operação, né? E a gente sempre pensa em quem vai operar a rede, a gente sempre tem o relato que essa condição aqui, ela não é uma condição ideal de operação, por causa de muro e por causa de fachada. Condição em N, tá? Com as chaves voltadas para o lado da calçada. Por que que eu prefiro projetar uma M ou uma B na urbana? Porque daí eu poderia estar direcionando essa montagem aqui para cá, ó. Vamos pensar numa N, numa M, tá? Uma chave ficaria para cá, segunda chave e terceira chave. Aqui um pouquinho mais para cá ela ficaria.
Então, eu consigo também estar no alinhamento da rede em si, né? Vai ter aqui vai baixar para o transformador, tudo certo. E as chaves o pessoal vai conseguir operar, digamos aqui, de onde está o carro, desse ponto de vista, né? Tem mais espaço para fazer a manobra. Aí, pessoal, quem é de campo ali, faz sentido ou é baboseira? Dá certo de qualquer jeito? Faz É sentido. isso aí, Renan. Aí é mais tranquilo do lado do que na calçada. Se pega muito próximo, não tem nem como manobrar a vara. É isso, né? A vara acaba batendo no muro, ou às vezes. Enfim, vai ter N problemas, né? Se a gente for pensar aqui, a gente tá vendo o problema do muro. Mas se eu for numa área mais urbana, mais central, às vezes é a fachada de uma loja, às vezes é uma parte de vidro, né? O pessoal faz uma parede de vidro. Então, pensando na condição ideal ali para quem for operar, né? É importante sempre a gente tentar fazer isso aqui, direcionando as fases, né? E a montagem da cruzeta pro lado da rua, né? Então, uma fase aqui pro lado da calçada não tem grandes problemas. Mas aqui, que nem nesse caso aqui, a cruzeta tá com as 3 fases pro lado da calçada, né? Eu acho que seria a pior condição, assim. E às vezes até inviabiliza uma manobra, né? Às vezes o pessoal tem que botar até escada, né, pra manobrar. Vai ficar bem complicado. Beleza. Então, se eu fosse pensar numa estrutura, talvez, né? Poderia ser essa aqui, ó. Mas o teu projeto não tá errado, tá, Karine? Digamos assim, o transformador vai ser ligado, vai ligar de qualquer jeito. O projeto aquilo lá acaba que vai dar certo. Mas uma melhor opção seria algo nesse sentido aqui, ou até uma estrutura em M, tá? Essa aqui já meio que resolve, tá? Ó, aí fica uma fase pro lado da calçada e 2 pro lado da rua, né? Tu poderia ter aqui tua compacta também que encaixaria certinho. Aí entraria mais ou menos nessa condição aqui. Claro, aqui em cima é muito orientativo, digamos assim, a montagem que tá lá. Eu posso ter aqui uma C3, não tem problema nenhum, né? Vou ter uma estrutura que vai estar centralizada no poste aqui, assim. Uma fase aqui, uma no meio e uma mais para cá. Ó, perceba que aqui eu não tenho dificuldade de fazer essa ligação, né? O cabo que alcança aqui, ele vai alcançar aqui. Digamos, essa curva, ao invés de estar para cá, ela vem para cá, né? Seria uma coisinha assim. O material é o mesmo, é isso que eu quero dizer. Não vamos ter problema para fazer essa montagem. Mas, para a estrutura que a gente está escolhendo, né, considerando ali o afastamento, teria que ser a 6.9.8. Mas quem montou diferente, tá? A gente não tem problema nenhum. Então a gente viu que tem vários jeitos de montar. Eu acabei não achando que nenhum transformador. Deixa eu só ir mais na área urbana que a gente vai encontrar. Só para mostrar o transformador sem suporte, só para uma Moron aqui de novo. Ver se eu acho algum aqui meio. O cara quer achar, não acha. Aqui, ó. Isso aqui dá pra ver bem, ó. Então, o tanque do transformador, né? Onde fica o reservatório de óleo dele. Se ele tem um suporte, né? Ele vai ficar como se fosse um detalhamento pra cá, né? Vai ter uma chapinha que vai deslocar aqui e vai fazer o suporte do para-raio, né? Como esse carinha aqui não tem, o para-raio ele acaba ficando aqui em cima na cruzeta, né? Então, isso aqui é uma montagem, digamos assim, é montagem de manutenção que a gente fala, né? Quando a gente tem um transformador antigo, mas ele está em bom estado, né? Que não faz sentido a gente estar fazendo a troca desse transformador, a gente pode estar fazendo a correção aqui com o para-raio na cruzeta, né? Fazendo a troca. A estrutura tá. Vamos pensar assim: é um poste de madeira, transformador em bom estado. Vou ter que trocar o poste, reinstala o transformador, que é o item mais caro, digamos assim, né? O transformador eu vou reinstalar, vou trocar cintas e tal.
E daí a estrutura de TRN que eu vou ter que projetar é uma que tem o suporte para raio, né? Para fazer o para raio na cruzeta, no caso. Então é esse modelo de transformador que usa os antigos que não tem. Aí, por exemplo, esse carinha aqui ele pode ter alguma varia e ele pode ir para a reformadora fazer o ajuste do equipamento e trocar óleo, trocar alguma bucha primária ou secundária que está danificada e voltar novo para o próximo ciclo, né? Então, quando ele voltar, ele vai voltar reformado, vai ser um ativo novo, mas ele vai continuar não tendo, digamos assim, o suporte. Se for o caso de pegar um transformador assim, aí teria que mudar a estrutura, digamos assim, é uma estrutura nova, mas tu vai ter que montar na configuração 2, digamos. Configuração 1 e 2, a 2 é só para transformador antigo. Tranquilo? Aqui tem a parte daí do elo fusível, né? 6.4. Isso aqui também é importante. O elo fusível é sempre de acordo com a tensão primária e a potência do transformador. Então a gente está trabalhando em 13.8 kV. Deixa eu dar uma canetinha aqui. E transformador de 300 kVA. Elo de 15K. Esse aqui também é tranquilo de encontrar, né, gente? E aqui está o código que já projeta as 3 unidades daí. Desse poste aqui, gurizada, alguma dúvida? Alguma questão?